Em uma coletiva de imprensa, os presidentes dos sistemas Fé Comércio, Fierne, Faerne, Fetronor e o superintendente do Sebrae lançaram a revista Sistema S Potiguar, números singulares que constroem um resultado plural. O evento aconteceu na sede da Federação do Comércio e reuniu também empresários e membros das 5 instituições. A publicação foi pensada para levar à população dados da atuação do sistema S Potiguar, como o SESC e o SENAC, e mostrar o trabalho que é fruto da união das principais entidades empresariais do Estado em defesa de um sistema cuja excelência, seriedade e produtividade são amplamente reconhecidos. Durante a coletiva, o presidente da Fé Comércio, Marcelo Queiroz, ressaltou que a revista é de extrema importância para divulgar o papel social e econômico do sistema S, a fim de evitar qualquer tipo de intervenção ou corte que o governo federal possa realizar no orçamento do sistema, decisão que prejudicará um trabalho de relevância e efetuado com excelência. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 2 convidados. Vamos entrevistar o presidente do IGARNE, Instituto de Gestão de Águas do Estado do Rio Grande do Norte, que já está aqui conosco, e também o secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Então, são as 2 áreas de atuação que vamos tratar hoje no nosso programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp 999827916. Então participe conosco, temos aí 2 convidados, como falei no comecinho do programa. Vamos conversar com o presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o Josivan, e também com o secretário André Horta, que cuida da tributação do estado do Rio Grande do Norte. Você constrói conosco de qualquer cidade do nosso estado. Eu lembro a você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles o Bradesco Saúde da Rede Sistel, a CAURNE e também a Unimed Natal. Ainda temos o nosso parceiro, que é a Drogaria Saúde. Ligou, chegou rapidinho. Você pode fazer um teste agora no 3232-3000. E fique sabendo de uma informação muito importante. Até o momento, mais de 30 milhões de brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde, já foram detectados com hipertensão. E nós temos hoje no Brasil aproximadamente 10 milhões de pessoas que devem ter hipertensão, que são hipertensos, mas não estão sabendo. Pensando nesta situação, a Drogaria Saúde, que é daqui e é logo ali,
está com a promoção imperdível para você. O verificador de pressão Incoterm por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, o verificador de pressão Incoterm por apenas R$ 99,90. Fique ligado, porque esta e várias outras promoções você vai conferir ligando para o 3232 3000. Drogaria Saúde, que é daqui e é logo ali. E também um recadinho do Posto Integração. O Posto Integração fica na esquina da Prudente Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas, como também está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e o combustível testado e aprovado com a qualidade e com a marca da Petrobras. Dê uma passadinha no Posto Integração que você vai ser muito bem atendido e vai cuidar bem do seu carro. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições pra vida toda. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Em uma coletiva de imprensa, os presidentes dos sistemas Fé Comércio, Fierne, Faerne, Fetronor e o superintendente do Sebrae lançaram a revista Sistema S Potiguar, números singulares que constroem um resultado plural. O evento aconteceu na sede da Federação do Comércio e reuniu também empresários e membros das 5 instituições. A publicação foi pensada para levar à população dados da atuação do Sistema S Potiguar, como o SESC e o SENAC, e mostrar o trabalho que é fruto da união das principais entidades empresariais do Estado em defesa de um sistema cuja
excelência, seriedade e produtividade são amplamente reconhecidos. Durante a coletiva, o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, ressaltou que a revista é de extrema importância para divulgar o papel social e econômico do Sistema S, a fim de evitar qualquer tipo de intervenção ou corte que o governo federal possa realizar no orçamento do sistema, decisão que prejudicará um trabalho de relevância e efetuado com excelência. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Temos hoje 2 convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, André Horta. E em seguida, vamos entrevistar Josivan Barbosa, que é o presidente do IGAR, Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite, secretário André Horta. Boa noite, Robson. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que você possa compartilhar conosco a visão que você tem da própria situação do Brasil, né, em relação a essa questão econômica, tributária, que a gente tem observado, né, um clima de turbulências na economia em virtude da crise política, que tem reflexos na própria economia. E como alternativa a tudo isso, né, queda de gasto de receitas do governo, até se fala em criação de novos impostos, mas então, de maneira geral, você que inclusive integra essa agora a Associação Nacional dos Secretários de Tributação do país, eu queria que você pudesse compartilhar conosco esses dados, esses detalhes, a visão que você tem a respeito. Obrigado, Robson, pela oportunidade de estar conversando sobre esses temas tão importantes, né, para a gente, para o Estado, que compreender essas circunstâncias que o mundo está passando, que o Brasil está passando e que o Rio Grande do Norte está passando, que está todo mundo ligado, né, hoje. Então, é importante para o cidadão compreender como é que uma crise chinesa chega até a gente e quais são os efeitos no nosso dia a dia disso aí. Quando houve aquela crise de 2008, a famosa, que ficou aqui conhecida como marolinha, né, uma expressão que se utilizou na época, o Brasil... Naquela ocasião, parece que realmente foi a marolinha, apesar da jocosidade da brincadeira, parece que realmente foi a marolinha, né? Não tenha dúvida, porque o Brasil, na verdade, ele tinha ampliado suas relações comerciais, né? Havia os BRICS, né? Houve, na própria América Latina, né? O Brasil dinamizou muito suas relações com a América Latina. Então, quando fraquejou o comércio com os Estados Unidos e Europa, a gente tinha outras ligações, né, para poder manter vivo o comércio brasileiro. E nós vivemos, na verdade, um boom de commodities, porque vendemos muita matéria-prima, não foi para a China, principalmente. Só que agora o que aconteceu foi que a China, que é o mais importante dos BRICS, né, ela está enfrentando a necessidade de fazer ajustes dentro dela própria. O BRICS é um grupo que integra, né, Brasil, Índia, Rússia e China, mais a África do Sul. Muito obrigado, exatamente. E a China, como eu estava dizendo, ela está precisando passar por ajustes próprios. E por quê? Porque o capitalismo é assim, o capitalismo não é linear, o capitalismo é cíclico, né? E estamos vivendo aí uma parte do ciclo normal do nosso sistema. Bom, nós vendíamos soja para a China, nós vendíamos ferro, né, para a China, e o petróleo é um produto muito importante para a pauta brasileira. O petróleo, você sabe que o barril caiu a metade do preço de julho para dezembro do ano passado, e continua lá embaixo o preço do barril. Agora, por que, por exemplo, tanto se fala nessa questão de que o petróleo, por exemplo, né, tem tido quedas no plano internacional, mas no caso do Brasil, que é um dos grandes produtores mundiais, o preço da gasolina e do combustível não cai aqui? É verdade. Todas as vezes que sobe o barril, você já viu a questão, você vê esse problema do preço, né, se alterar. E na queda, eu não me recordo de tantas quedas assim de combustível. Me recordo de uma vez que baixou, sim. Eu não recordo de muitas vezes que tem baixado o combustível. E por que atualmente não baixa, não tem esse... Não, porque o combustível já está muito alto, nós sabemos disso. E por que é que nós não temos uma compensação na hora que cai o barril no preço, o preço do barril internacionalmente? São muitas questões sistêmicas que eu acho que alguém da Petrobras pode explicar melhor que eu. Mas, sem dúvida, porque os custos da Petrobras aumentaram muito, né? Com a questão do preço do barril, sabe que o pré-sal vai ficando cada vez mais caro à medida que seria uma forma de estancar o rombo da própria corrupção que sofreu a Petrobras, né? Seria uma forma de sanear diversas despesas, né, que estão em questão aí.
Secretário, e há um detalhe até que se discute nacionalmente, porque nós sabemos que quando se trata de matérias como energia, por exemplo, na questão tributária, infelizmente o Rio Grande do Norte é o maior produtor do Brasil em terra de petróleo, mas na verdade nós não temos, digamos, a receita que deveríamos ter com essa produção, porque o Estado que comprou o petróleo acaba se acreditando desse ICMS, como acontece também com as energias eólicas. Nós observamos, né, que Rio Grande do Norte, na hora que você implanta os parques eólicos aqui, você tem uma boa quantidade de emprego gerada, circula renda, mas depois praticamente só fica o vento. Por quê? Porque nós sabemos, infelizmente, que o Estado que comprou a energia é que vai se acreditar que vai receber o dinheiro do ICMS. É injusto demais, não é? Robson, isso é curioso, porque em nenhum lugar do mundo o imposto sobre consumo ele é cobrado na origem, ele é sempre cobrado no destino. Por que isso? Porque o contribuinte que está aqui fazendo compras no supermercado, ele está pagando o imposto e ele demanda serviços aqui dentro do Estado. Então, o que acontece no sistema brasileiro hoje é que o Rio Grande do Norte, a proporção de compras e vendas aqui é de 3 para 1, né? Compra 3 vezes mais do que vende para fora, e que nesse fluxo comercial nós terminamos suportando, por assim dizer, muitos créditos dos outros estados. Então, nós terminamos suportando economicamente muito outros estados. No caso do petróleo é curioso, no caso do petróleo a cobrança é justamente no destino, justamente em algo que a gente produz, coincidentemente é algo que se tributa lá fora e não aqui dentro. Então, a gente perde duas vezes, a gente perde comprando as demais mercadorias no fluxo comercial normal e a gente perde no fluxo do petróleo porque ele é cobrado no destino. Muito bem. E um outro tema que a gente pode conversar um pouquinho também no nosso programa é a respeito dessas tentativas da própria presidente Dilma de se tentar fazer a volta, aprovado no Congresso, a volta da CPMF. Não sei, depois dessa composição aí do toma lá da cá de cargos, né, a turma pendurada nas tetas do poder, PMDB principalmente, dentre outros partidos, mas eu não sei se isso ainda vai aprovar, mas havia um clima muito favorável, apesar da opinião pública contrária, mas com a força do governo tinha chance de aprovar. Talvez agora com essa recomposição se consiga. Há alguma informação que o secretário tem a respeito para compartilhar conosco? Primeiro que, naquela época, quando foi extinta a CPMF, quem trabalha com fazenda lamentou um bocado, né? Era um imposto que financiava a saúde, ainda que tenha tido confusão na hora da aplicação, né? Porque os recursos eram desvirtuados, na verdade. Foi criado com o objetivo desse recurso servir para a área da saúde, mas, na verdade, infelizmente, os recursos não estavam indo para a saúde, estavam indo para outras áreas além da saúde. Eu acompanhei o ministro Adib Jatene relatando diversas vezes sobre a CPMF. O que ele disse foi o seguinte: você tinha 40 bilhões para a saúde, com a CPMF conseguiu mais 40 bilhões. A questão foi quando você conseguiu mais 40 bilhões na CPMF, as fontes antigas de recursos começaram a ter outras direções. Então, terminou a CPMF no ambiente da saúde, onde o financiamento era praticamente o mesmo. Mas a CPMF era um imposto muito importante, Robson. Foi criado em que governo? Foi criado no governo FHC. Fernando Henrique. No segundo mandato. A CPMF era um imposto muito importante, né? O secretário da Receita Federal na época, Everardo Maciel, convidou o saudoso ministro Adib Jatene, né, para ele mostrar uma curiosidade que ele tinha encontrado na CPMF. Ele mostrou uma lista de contribuintes, dos 100 maiores contribuintes do CMF. Aí ele mostrou: ministro, veja, dos 100 maiores contribuintes do CMF, 68 nunca pagaram imposto de renda. O imposto era um grande mecanismo também de combate à sonegação. Exato, porque inclusive eu me recordo que quando se tentou e se articulou a derrubada da CPMF, houve um movimento muito forte para que isso acontecesse, né, para que fosse extinto esse imposto, além do que se arrecadava, mas ainda pelo fato de que se rastreava o dinheiro que circulava nas contas correntes, né, que era dinheiro sonegado, né? E até se falou na época a possibilidade de, mas um exemplo, se era 0, quanto que se cobrava? 38. Era 0,38% da CPMF. Aí chegou-se a pensar o seguinte: mas vamos deixar 0,00001, um exemplo, mas só para registrar o que passa, o que transita nas contas correntes, né? E o leão não ficar sem dar a sua mordida. Perfeitamente. Hoje, quando
se fala hoje, né, na recriação, veja em que contexto nós estamos, né? Nós estamos no contexto onde o Brasil vendia bem suas commodities, houve um boom, né, de commodities, e agora nós não temos mais esse fluxo comercial aqui dentro do país. Então, esse fluxo comercial, ele era tributado principalmente pela União, porque a União possui 58% hoje das receitas de impostos. O resto é que fica para estados e municípios, Robson. Então, há 15 anos, né, se escreveu uma obra clássica do federalismo fiscal brasileiro, chamada O Colapso das Finanças Estaduais e a Crise da Federação. Se fala em colapso há 15 anos. Aí a gente pode dizer, mas se fala há 15 anos, por que esse colapso não efetivamente aconteceu, só veio acontecer nos estados agora, em 2015? Não aconteceu porque a União rebocou com empréstimos e outras maneiras os estados até aqui. Só que quando chegou essa crise agora, que atingiu o Brasil também, porque o grande comprador do Brasil, a China, né? A Europa e os Estados Unidos ainda estão em recuperação, e a China sem comprar nossos commodities, o que aconteceu foi que a própria União não consegue mais nem pagar suas contas, quanto mais sustentar as demais unidades federadas. Ela perdeu o poder, ela não pôde mais rebocar os estados, e os estados agora que foram artificialmente mantidos por todo esse tempo, eles agora estão tentando encontrar uma forma de se autofinanciar. Bom, como tu comentou, Robson, agora em julho teve eleição para coordenador do secretário de Fazenda e eu fui eleito coordenador nacional, sou atual coordenador. E dia 20 de julho, na semana seguinte, nós convocamos a reunião do secretário de Fazenda, justamente por causa já que a crise política não arrefeceu esse ano, já que a economia não pôde voltar, porque a crise política continua abafando a economia, e continua abafando mesmo, né? Já vi diversos empresários falando que não vão investir enquanto isso aqui não acabar. Eu preciso ter um ambiente de estabilidade para poder investir. Segurança jurídica também, né? Ninguém sabe do que é que isso pode terminar, né? No final. Então, dentro desse ambiente, nós convocamos o secretário de Fazenda e nessa reunião o que se fez foi eleger 8 diretivas para serem seguidas para a gente poder passar. 2015 já é um problema, está aí, né? Mas pelo menos em 2016 nós conseguimos recompor as finanças estaduais de forma estruturada, né? Não de forma como está hoje, artificial. Hoje o Sergipe usa depósitos bancários para pagar a folha, Rio Grande do Norte utiliza fundo previdenciário e Minas Gerais já utiliza outro fundo. Cada um está utilizando uma forma que não é uma forma normal estrutural e são verbas que vão acabar. A gente precisa, na verdade, começar a falar na recomposição dessas verbas. E só podemos fazer isso quando nós recompusemos as nossas próprias receitas. Então, é isso que está acontecendo nessas medidas que foram apresentadas agora pela maioria dos estados brasileiros, né? Alguns já fizeram, na verdade, isso ano passado, mas a maioria vai fazer agora. A maioria está tentando recompor as suas receitas para poder, para o ano, não ter esse drama, né, com a folha de pagamento, nem com o pagamento de fornecedores. E de que maneira será recomposto, né? Digamos assim, digamos, os fundos que estão bancando, o previdenciário no caso do Rio Grande do Norte, outros estados, como você citou, são outras alternativas. Como é que isso vai ser reconstruído? Quais são as alternativas? Bom, hoje o Rio Grande do Norte administra, ele aplica diversas alíquotas de imposto abaixo de outros estados brasileiros. E muitos outros estados estão na mesma situação. O que foi proposto lá era que nós nivelássemos com São Paulo e o Paraná algumas alíquotas e outras com outros estados, né? Hoje o ICMS do Rio Grande do Norte é 17%, nós estamos solicitando à Assembleia, né, que altere de 17% para 18%. Da mesma forma, combustível, comunicações e o ITCD. Todos eles estão sendo alterados para poder igualar com um estado ou com outro, né? Com o Maranhão, por exemplo, no caso do ITCD, vamos colocar no regime do Maranhão. No caso de ICMS, com Paraná, Minas Gerais e São Paulo. No caso de comunicação, com a Bahia. No caso de combustíveis, com o Espírito Santo. Não estamos indo no alto da tabela de ninguém, né? O combustível, por exemplo, está saindo de 25% para 27%. Há alíquotas de 31%, há alíquotas de 29%. Né? Mas assim, estamos nivelando com alguns estados de forma que alguma receita possa ser recuperada. Quanto de receita, Robson? Hoje, o déficit orçamentário do Estado é de em torno de 480 milhões de reais. Estamos propondo que se recomponha 230 milhões de reais, a metade mais ou menos.
Por que a metade? Em quanto tempo? Em um ano. Em um ano. Em um ano. Por que a metade? Porque não é possível que essa crise política ela dure isso mais um ano, né? O aumento dessa alíquota teria prazo, secretário? O aumento do imposto teria prazo ou ficaria instituído por tempo indeterminado? Bom, fica instituído por tempo indeterminado até que as receitas do Estado se recomponham. Agora, nossa caso... intenção e a intenção do governo Robson, assim que a gente tiver uma estabilidade financeira, a gente poder voltar atrás de alguma desses alíquotas. Secretário, e com relação, por exemplo, a essa situação do aumento de imposto, isso não pode gerar mais crise, mais desemprego, mais estagnação da economia potiguar? Essa é a nossa grande preocupação. A nossa preocupação é interferir na economia, mas de forma que ela se sensibilize e se levante, e não que ela se deprima. Por que isso? Porque o Estado é um agente econômico muito importante, é um grande agente econômico. Quando o Estado, você sabe, quando o Estado para de pagar suas contas, toda a economia se ressente. Você sabe, quando o Estado tem uma participação um pouco maior, por exemplo, na hora que paga o 13º, alguma coisa que valha, todo o mercado também se levanta. Então, assim, qual é o ponto ótimo de segurar isso aí? Qual é o ponto ótimo de intervir aí? De não deixar que o comércio se ressinta, que a economia se ressinta e de dar uma dose de ânimo nela, porque senão ela vai se ressentir e a gente entra numa recessão profunda. Então, esse ponto que nós encontramos, que nós, secretário de Fazenda, em reunião, entramos em acordo, é o que está aí sendo proposto. A gente tem do nosso lado digamos assim, uma empiria, né, um dado empírico, que é o Estado do Paraná. O Estado do Paraná fez esse mesmo pacote que estamos fazendo agora, em 2013 para 2014. E o Estado do Paraná, hoje, ele é o segundo Estado que mais arrecada ICMS do Brasil. Você só arrecada ICMS se a economia existir e se o comércio estiver vivo. Se não tiver, você não arrecada. Então, nós temos hoje também um exemplo prático para servir, digamos assim, de boi de piranha dessa intervenção na economia. Mas, por exemplo, o Estado tem a expectativa de arrecadar para se recompor e ajudar com os seus recursos a circular dinheiro na própria economia. Mas se a economia não tiver esse reflexo justamente diante do aumento de imposto, porque naturalmente as coisas ficariam mais caras, principalmente o combustível que impacta em todas as outras áreas. A mexida na economia que a gente está dando, Robson, é bastante sutil. E uma mexida desse tamanho, ela tem muito mais o efeito de redistribuir e multiplicar as operações, porque mais atores entrarão no sistema, né? Mais fornecedores serão pagos, né? Mais servidores receberão em dia. Então, ela tem muito mais o poder de capilarizar a economia do que propriamente retê-la, até pelo tamanho mínimo que está se intervindo na economia. Secretário, e que outras alternativas serão tomadas diante dessa situação de crise que atinge também o Rio Grande do Norte? A gente falou logo nessa medida que está na semana passada, porque eu entrei logo falando sobre essa medida, Robson, mas ele não é o primeiro assunto, né? O primeiro assunto que eu devia ter falado aqui é que se começou enfrentando essa crise desde o início do ano, né? O governador determinou diversos cortes de despesas, tá certo? Em contratos diversos, né, de torno de manutenção. 20, 25%. Foi isso? Ele cortou 30% do orçamento das secretarias, à exceção de saúde, segurança e educação, e diversos contratos do Estado, de uma forma geral, foram revisados. Enquanto o secretário Gustavo do Planejamento calculou, né, esses cortes em 200 milhões de reais, mais ou menos do mesmo tamanho das medidas, né, que estão sendo propostas agora na Assembleia. Então, existe primeiramente um esforço muito grande de corte de despesas, né? Essa foi a primeira parte, essa foi o que a gente iniciou e estamos desde o início do ano. Semana passada, tu viu que sexta-feira, né, o governador apresentou novos cortes aí, novas limitações orçamentárias. E esse esforço vai continuar. Existe uma auditoria da folha de pagamento em andamento, e o governador já anunciou hoje que sem demissões vai ser possível reduzir muito a folha de pagamento, pelo menos em 10%, né? Ele falou, só com benefícios pagos regularmente. Secretário, e como é que está sendo a articulação? Está havendo solidariedade com os demais poderes? O Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, esses órgãos estão sensíveis a essa necessidade de cortes por parte do governo? Os poderes sempre mostraram sua sensibilidade.
Nesse momento, claro que essas medidas, Robson, elas têm um princípio tributário chamado noventena. Anterioridade tem um princípio e da noventena um outro complementar. Elas precisam de 90 dias para poder entrar em vigor. Então, evidentemente que desde semana passada, o governador está solicitando à Assembleia que um regime de urgência, né, na aprovação dessas medidas. Eu próprio estou aqui solicitando e rogando, né, à Assembleia, amanhã de manhã... Depois de aprovado, começa a valer após 3 meses? Após 3 meses. Amanhã pela manhã estarei lá visitando, né, a CCJ, convite do presidente da Assembleia. Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Da Assembleia, para poder justamente... A deputada Márcia Maia, que é a presidente. É a presidente. Estarei lá justamente conversando e tirando dúvidas dos parlamentares sobre as nossas medidas. As nossas medidas são uma das mais discretas, né, do país. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele instituiu lá medidas e foram aprovadas em regime de urgência sexta-feira passada, de uma arrecadação mensal de ICMS, ou seja, 2 bilhões e 100, mais ou menos. Pernambuco também, conversei com o secretário Márcio Stefani agora há pouco, né? Acabou de ser aprovado, hoje de manhã foi aprovado o regime de urgência e hoje à noite teve a primeira votação, amanhã a segunda, sanciona na quarta-feira já o projeto de Pernambuco. Então, o secretário Márcio me disse que em relação a um mês ruim de ICMS, a medida lá vai atingir mais ou menos um mês. Nós aqui estamos fazendo medidas, nós estamos tomando medidas que cobrem aproximadamente meio mês de tributos estaduais. São as medidas mais discretas, né, que o país está assistindo, justamente porque nós acreditamos que outros fatos eles possam influenciar ao longo para o ano a economia. A própria crise política, que não é possível que isso fique mais, né, um ano discutindo a eleição ainda, e questão do governo federal. O governo federal pode recuperar algum ar. Vai que, por exemplo, a CPMF seja instituída... Hoje há clima no Congresso, pelo que você tem, você faz parte, inclusive, desse conselho que integra todos os secretários de Fazenda dos estados brasileiros. Você, inclusive, é o coordenador. E eu gostaria de saber se, pelo que você sente lá dessas articulações que são feitas no Congresso, as informações que esses demais secretários passam para você, há clima realmente para se conseguir aprovar a CPMF? Esse momento, né, Robson, é um momento onde você ouve falar de algo abstrato, né? A crise chinesa, isso é algo abstrato, né? E termina essa abstração chegando nas nossas vidas concretas, né? E chega nas vidas concretas de que forma? Não estamos conseguindo pagar as contas, precisamos, né, pagar as contas. Nós temos receita suficiente para cobrir as despesas? Não. Como eu te disse, os clássicos do federalismo fiscal brasileiro já denunciam isso, que as despesas são muito maiores que as receitas há 15 anos. Assim, isso é uma realidade, isso é uma quimera, se achar que é possível, né, cortar na carne o suficiente para poder fazer essas receitas ficarem do tamanho das despesas, né? Isso tem diversos estudos há muitos anos sobre isso aí. Então, a forma que isso está chegando na União, está chegando na forma principalmente da CPMF. Chegou de outros impostos, né, já sobre também de imposto de renda, já sobre de outras tentativas, mas principalmente da CPMF. Acredito que essa forma partilhada que está sendo proposta lá é sim capaz de encontrar um entendimento dos parlamentares. Se eles ficaram um pouco divididos na primeira proposta do governo federal, que era 98% para a União, 0,8% para os estados e 1,2% para o município, essa proposta nova aí de 40, 30, 30, né? 40% para a União, 30% para os estados, 30% para o município, é algo que deve gozar de boa simpatia. Eu vi, por exemplo, o governador nutrindo sua simpatia por uma proposta nesse formato, até porque a proposta principal é do correligionário, do governador, o deputado Júlio César do Piauí, do PSD do Piauí, né, que tem ótimas ideias na área tributária e ele hoje é presidente da Comissão de Indústria e Desenvolvimento lá da Câmara dos Deputados. Então, secretário, diante dessas medidas aprovadas, amargas sim, você acredita, né, que com a possível aprovação do CPMF e aprovação do aumento desse imposto na Assembleia Legislativa, que o Estado do Rio Grande do Norte possa se recuperar e, quem sabe, até ter capacidade de investimento? Certamente. Devolvendo, né, aos entes federados, né, o poder de honrar os seus contratos, o poder de pagar suas contas,
certamente toda a economia, isso surtirá efeito por toda a economia. Certamente nós devemos voltar a ter capacidade de investimento há tanto tempo perdido já. Secretário, e quanto à recuperação de ativos do próprio governo do Estado? Alguma medida foi tomada nesse sentido? Porque tem muitos devedores do próprio governo do Estado. Dá a perspectiva de recuperar algum montante de dinheiro? Quando a gente fala em recuperação de ativos, a gente está falando... aqui no Estado nós temos o CIRA, uma comissão interinstitucional de recuperação de ativos, né, formado pela Polícia, pela PGE, pelo Ministério Público, por nós, Secretaria de Tributação. Nesses casos aí, nós estamos falando da dívida ativa, ou seja, das dívidas que já transitaram em julgado administrativamente e estão inscritos lá em dívida ativa. Bom, nesse campo aí se discute diversas medidas, né? Já se pediu ao Banco do Brasil, já se fez um contrato com o Banco do Brasil para ele cobrar uma parte dela, né? Já há esse comitê... Já está em andamento isso? Isso está em andamento. E já está havendo recuperação? Isso já está em andamento as medidas para o Banco do Brasil tomar. Eu não sei lhe dizer o status, né? Talvez a PGE possa lhe dar uma posição melhor, né? Porque é administrada pela PGE, a dívida ativa. Não é pela tributação, sim, é pela Procuradoria porque já está na cobrança judicial. Já está na cobrança judicial. Alguns estados ainda mantêm na tributação, mas no caso nosso, administrativamente está com a Procuradoria-Geral do Estado. Muito bem. Secretário de Tributação André Horta, hoje no nosso programa Espaço Cidadão, você gostaria de acrescentar alguma informação, algum detalhe importante que mereça ser compartilhado com os nossos telespectadores? Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite, né, por estar aqui discutindo questões públicas tão importantes, né, para o cidadão, para o Estado, poder explicar essa situação que a gente está passando no país, que não é brincadeira, né, isso é algo difícil, é algo que a gente tem que ser muito responsável, né, para não ser engolido, né, pela situação econômica, e que com muita responsabilidade o governo está cuidando, né, das finanças do Estado do Rio Grande do Norte, porque ele quer ver o Estado do Rio Grande do Norte bem em todos os setores, não só nas suas próprias finanças. Eu queria acrescentar também, Robson, que 25% do ICMS ele vai para os municípios. Então, quando estamos fazendo medidas anticrise, como estamos propondo medidas anticrise para o Estado, nós estamos também propondo medidas anticrise para os municípios, né? Então, esse recurso vai também ser repassado para as prefeituras, que acaba irrigando a economia do Estado como um todo. 57 milhões vai diretamente às prefeituras, ao longo do ano, né? Muito bem. Do pacote. Muito obrigado, Robson, pelo convite. Prazer estar aqui no seu programa. Obrigado, secretário, pela sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com o Josivan Barbosa, que é o presidente do IGARNE, que é o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte. Com ele vamos falar a respeito de como é que está cada barragem, cada bacia hidrográfica do nosso Rio Grande do Norte, mostrando fotos e alguns painéis para você ter ideia do retrato da seca no nosso estado do Rio Grande do Norte. Fique atento, daqui a pouco a gente volta. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições pra vida toda.
Em uma coletiva de imprensa, os presidentes dos sistemas Fecomércio, Fierne, Faerne, Fetronor e o superintendente do Sebrae lançaram a revista Sistema S Potiguar, números singulares que constroem um resultado plural. O evento aconteceu na sede da Federação do Comércio e reuniu também empresários e membros das 5 instituições. A publicação foi pensada para levar à população dados da atuação do Sistema S Potiguar, como o SESC e o SENAC, e mostrar o trabalho que é fruto da união das principais entidades empresariais do Estado em defesa de um sistema cuja excelência, seriedade e produtividade são amplamente reconhecidos. Durante a coletiva, o presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, ressaltou que a revista é de extrema importância para divulgar o papel social e econômico do Sistema S, a fim de evitar qualquer tipo de intervenção ou corte que o governo federal possa realizar no orçamento do sistema, decisão que prejudicará um trabalho de relevância e efetuado com excelência. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar agora com o presidente do IGAR, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso, que está aqui conosco. Cometeu uma falha no primeiro bloco, dizendo Josivan Barbosa. Josivan Cardoso, que é o presidente, aqui conosco no Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos que nos veem pela TV, pela internet, programa. Estamos aqui para contribuir e apresentar aqui os estudos e o que o Instituto de Gestão das Águas vem desenvolvendo aí nesse momento tão importante para o Estado e, por que não dizer, um momento de tanta dificuldade para a gestão das águas no nosso Estado. Então, eu gostaria que você pudesse iniciar compartilhando conosco, né, a visão que você tem em relação à situação do nosso Rio Grande do Norte neste quesito seca. Bom, Robson, primeiro colocar que o Estado ele vem passando por situações há 4 anos de dificuldades com recargas em seus reservatórios, seja reservatório superficial, os maiores reservatórios do Estado. Nós monitoramos 47 reservatórios dentro do Estado do Rio Grande do Norte, aqueles reservatórios que têm acima de 5 milhões de metros cúbicos de água, ou seja, a quantidade, né, grandes reservatórios, principalmente aqueles também que têm seu impacto no abastecimento humano. Então, desses reservatórios, nós já estamos aí nesse quadro de seca, nesse quadro de estiagem,
secando nossos reservatórios. Em volume morto, nós já estamos aí com cerca de 25% dos nossos reservatórios. Até o final deste ano, a tendência, se não houver nenhuma recarga, que são as previsões climatológicas, é de termos mais 25%, né, dos nossos reservatórios aí em seus volumes mortos. O que acontece isso? O volume morto é onde o reservatório do Estado ele não tem mais capacidade de fazer a sua captação de água pela sua vertente natural, ou seja, a barragem ela é feita naturalmente e tem o seu volume de chegar a verter. E quando isso não tem mais capacidade de verter naturalmente, a gente considera que está em volume morto, ou seja, geralmente a 10% desse reservatório. Nós também temos os reservatórios secos, já estamos aí em torno de 20% dos nossos reservatórios monitorados que estão secos. Então, não é nem volume morto, é seco mesmo, nós não né? temos mais captação de água no reservatório e nem temos mais como monitorar, porque nossos equipamentos de medição já não têm mais lâmina d'água para monitorar. Além disso, o impacto na qualidade da água. É importante que todo cidadão e toda a sociedade entenda. Cada vez que os reservatórios superficiais, principalmente aqueles que geralmente estão à mercê do dia a dia da sociedade e de todos, acontece de secar ou de diminuir sua capacidade, é claro que a concentração de água diminui e, consequentemente, aumenta a concentração de macro e micronutrientes, aumentando a qualidade de dificuldade de tratamento dessa água, principalmente pela eutrofização, que é uma concentração maior de algas e de micro-organismos naquela qualidade. Então, o Estado tem essa dificuldade e, como outros estados dentro do panorama do Brasil, do Nordeste, nós também estamos dessa forma. Cerca de 24% da capacidade hídrica do nosso Estado. Existe essa dificuldade porque a gestão de água, ela geralmente vem para acontecer dirimindo conflitos de água, principalmente no que diz respeito ao uso racional da água. O Instituto, ele hoje tem um programa, o IGARNE itinerante, nós intensificamos esse programa agora na gestão do governador Robson Faria. Nós buscamos ir até as comunidades para dirimir o conflito que haja na comunidade, principalmente nesse período. Nós sabemos que tem locais onde a água sai de uma comunidade e tem que chegar até a outra comunidade e por problemas de infraestrutura, de onde a água está vindo, por barramentos irregulares, muitas vezes por uso irregular, por desperdício, não está chegando a determinada comunidade. Então, o Instituto está buscando dirimir esse tipo de conflito, mas sempre com a participação da sociedade. Nós realizamos as reuniões, nós vamos até lá e verificamos isso. Então, o impacto da seca ele é muito cruel, porque ele traz problema na área de consumo humano. Nós estamos aí vendo cidades com colapso, nós estamos vendo também localizações em meio rural, paralisando produções agrícolas principalmente. Por quê? Porque não temos como além dos animais, né, que sofrem da mesma situação. Isso, porque pela legislação nós temos dois grandes impactos, ou seja, duas grandes premissas: abastecimento humano, dessedentação animal e depois os usos múltiplos, que chegam usos de produção e demais usos. Então, tudo isso ele tem um impacto negativo com a estiagem tão severa de 4 anos que o Estado vem passando. Intensificar as fiscalizações. É a maior seca dos últimos 100 anos. Isso, a maior seca. Nós tivemos aí secas muito severas e espera-se, de acordo com o que hoje nós tivemos atualizado de previsões climatológicas, que infelizmente em 2016 não haja recargas dos aquíferos. Claro que isso são previsões climatológicas dos estudos realizados, como nós realizamos alguns estudos de potencialidade hídrica do Estado, mas é claro que aí nós também temos que lembrar que a dinâmica climatológica ela é muito diversificada, né? Então, temos que esperar, e a fé do nordestino, a fé de todo cidadão também tem que existir para que nós consigamos mudar esse quadro. Estamos conversando com o Josivan Cardoso, que é presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Vamos até agora mostrar algumas imagens, mas antes disso, só uma pergunta aqui do telespectador. Sabendo do colapso da cidade de São Miguel, acho que é São Miguel ali próximo a Pau dos Ferros, como ficará a situação para resolver a desenfreada retirada de água da cidade de Coronel João Pessoa? É o Micadson de Coronel João Pessoa. Micadson e demais cidadãos e norte-rio-grandenses. O que nós trabalhamos é no monitoramento, na fiscalização e nas autorizações de uso da água. Então, sua pergunta é muito pertinente, principalmente porque nós apuramos esse tipo de denúncia, que é uma denúncia, junto com a fiscalização do Instituto. O Instituto vai até a localização de onde vem a origem daquela água que deveria estar chegando em determinadas comunidades ou em cidades e verificamos se está havendo qualquer irregularidade. Isso é aberto os procedimentos administrativos, legais, jurídicos, inclusive
temos que deixar claro que nós não estamos atuando de forma coercitiva da maneira de criminosos. Nós estamos trabalhando com pessoas que estão utilizando os recursos hídricos para uso e todos têm o direito de usar aquela água. Agora, tem o direito de usar de forma racional para o fim que a água está estabelecida. E para o uso disso tem que ser muito claro. Todo cidadão e todo usuário de água ele tem que vir até o Instituto de Gestão das Águas requerer, primeiro, o uso do direito da água, ou seja, uma outorga para usar aquela água. Quando vai se fazer qualquer obra de infraestrutura hídrica, uma ponte, um barramento, um poço, também tem que ir ao Instituto e requerer a sua licença de obra hidráulica. Não requerendo, o cidadão ou qualquer pessoa que esteja utilizando, o usuário da água, ele está irregular. Ele está utilizando aquela água de forma irregular e o Instituto vai, com certeza, apurar esta sua denúncia, ou seja, o que você está nos colocando, essa situação da não chegada de água, possivelmente, num município, porque está sendo usado por outro. O poço irregular pode ser fechado? Pode não, ele deve ser fechado. O poço irregular, a legislação, ele não pode se ter abertura de poço. Nós lançamos uma campanha em julho deste ano, já também na administração do nosso governador, que pediu muito cuidado com o uso dos recursos hídricos. O governador deixou claro que o Estado do Rio Grande do Norte não pode ter uma política de governo para recursos hídricos, mas sim uma política de Estado. Então, nós estamos alastrando e baseando e fortalecendo o Instituto para que isso se torne um procedimento comum. Então, em julho, nós lançamos a campanha para regularização de poços. Primeiro, nós estamos fazendo toda essa região metropolitana de Natal, porque a gente tem aqui uma determinada perfuração de poços que nós já temos condições de atender de uma maneira mais rápida. Estamos também avançando para as outras regiões do Estado e aonde está havendo conflito pelo uso da água, principalmente, aonde existem denúncias como essa que foi posta agora pelo telespectador. Então, nós estamos fazendo tudo isso e vamos fazer também nessa região. Secretário, na verdade, presidente, né, do Instituto de Gestão das Águas, Josivan Cardoso, vamos mostrar aqui, meu amigo Jonathan, produção, algumas imagens que nós temos. Vou colocar a imagem, né? Essa imagem é de onde, secretário? De onde é essa imagem que nós estamos vendo? Essa aqui acho que é de Itães. Do açude de Itães, né? Açude de Itães. Armando Ribeiro Gonçalves, né? Barra Armando Ribeiro Gonçalves. Qual é a próxima imagem que nós temos, Jonathan? Continua. Também lá da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. E quais são as outras que nós temos aí? Barragem de Santa Cruz, né? Isso. Barragem de Santa Cruz do Apudi. A situação já com paredão lá embaixo, né? Também Santa Cruz do Apudi, essa imagem, né? Outra imagem que nós temos aí, acho que da barragem de Santa Cruz também, já com nível muito baixo. Barragem de Acari. Umari, né? A barragem de Umari, nós estamos vendo agora. O que mais nós temos de imagem? Realmente uma situação de calamidade. Uma das mais chocantes é exatamente a de Acari, né? Tem mais imagem, Jonathan? Tem mais alguma imagem? Muito bem, tem não. Pode voltar aqui para nós, no estúdio. Muito bem. E com relação por exemplo, você tem algum outro dado, alguma outra imagem que mostre mais ou menos a radiografia, o raio-x da seca, um mapa mostrando esses detalhes? Tem sim. Nós temos um mapeamento do Estado, nós dividimos o Estado nós temos esse material aí também? Tem sim, o material. Tem, Jonathan? É um mapa das bacias. Pronto. Isso. E aí, perfeito. Nós aí temos uma divisão das nossas bacias hidrográficas e nós trabalhamos com essa divisão para poder verificar a situação atual da seca. Então, a região da bacia hidrográfica do Apodi Mossoró, que pega ali todo aquele alto oeste, a parte mais da tromba do elefante. Qual é a cor ali? Ali, aquelas cores é a parte da tromba do elefante. Então, ali é um mapa geológico com a questão das bacias todas envolvidas. Certo. Então, a parte aqui do Seridó, que pega a bacia hidrográfica do Piranhaçu, né, os principais rios, são onde está a maior quantidade de problemas com a questão da seca. Então, essas duas regiões... A maior seca é na região do Seridó. Do Seridó e do Alto Oeste, porque são regiões onde a situação... É a região que está em cinza. Sim, não, ela pega a região toda, né? Ela pega cinza, verde e azul e laranjinha lá de cima, porque ela corta o estado na vertical, certo? Então, aquela parte é a parte da tromba, mais a parte aqui do centro do Rio Grande do Norte. E esse lado de cá é o nosso litoral todo. O lado direito. O lado direito, isso. Então, essa situação aqui, o que é que acontece? Nós entendemos, pelos nossos estudos, que a parte toda do Apodi Mossoró e do Piranhaçu, da bacia hidrográfica do Piranhaçu, ela carece de uma maior estratégia de limitação de uso de água, principalmente porque é onde está o nosso embasamento cristalino, é onde está a formação geológica que não ajuda em qualidade e quantidade de água. A nossa maior reserva estratégica de água está ali naquele verdinho
central ali do estado, que é onde temos o aquífero Açu. Esse aquífero Açu, ele tem tanto quantidade como qualidade em água, principalmente naquele verdinho aflorante, que é o aquífero aflorante, que nós trabalhamos com camadas, eles são embasamentos. Então, ali, nós partimos para aquela corzinha azulzinha clara, que fica em cima do verde, né, na superior, chamada ali o nosso aquífero Jandaíra. Lá também nós temos quantidade de água, mas em compensação não temos qualidade para abastecimento humano, diferente do aquífero Açu, esse verdinho. Mas dá para os animais e dá para irrigação? Alguns momentos para animal e para usos múltiplos. Então, esse embasamento... E a parte laranja? A parte laranja é o afloramento Barreiras, que é onde você tem boa quantidade, tem algumas qualidades. Só que o que é que acontece? Ali em cima, ali perto já de Baraúna, já houve um caimento do nosso aquífero. Ou seja, o lençol, como todo mundo chama, diz que rebaixou. Pessoas já começaram a perfurar poços e o uso, tantos poços, rebaixou porque não tem tanta drenagem. Não há impedimento porque ali é um embasamento... E a área que está de cinza? A áreazinha de cinza é a parte de baixo, toda o cristalino, é onde realmente tem as maiores dificuldades de encontrar água de qualidade e em quantidade. E a parte fica amarela? Ali no seridó, fica ali. A parte amarelinha e laranjinha são as partes dos afloramentos do Barreiras, né, o nosso sedimento, é onde a gente consegue encontrar água com melhor qualidade e quantidade. Aqui a gente compreende que nessa parte da nossa região litorânea... Na direita? Na direita, toda a parte direita, onde pega a região metropolitana de Natal, onde pega a Agreste Central aqui, a gente considera que não existe dificuldades hoje de ter água em quantidade e em qualidade. O estado está bem nesse sentido. Quando você vem para a parte do seridó, pegando essa imagem cinza maior, cristalino, aí você começa a ter dificuldades. A situação mais grave, A situação é mais grave. Do mesmo jeito, a questão do Alto Oeste. Jonathan, pode voltar aqui. Muito então, bem. ou seja, são as duas bacias hidrográficas com maiores dificuldades. Isso tanto como água superficial, como água subterrânea. Em poucas palavras, o estado hoje é uma configuração, resumindo, em água subterrânea nós temos uma reserva boa, estratégica, em quantidade e em qualidade, que fica no nosso aquífero Açu aflorante, que é esse verdinho que nós mostramos no mapa. Já em questões de água superficial, que é os reservatórios, nós estamos com 3 reservatórios, pronto, está ali os três, 2 circulados e um verdinho. É aquele que fica mesmo no centro do rio, que está ali a primeira círculozinho, que é a barragem de Santa Cruz. Um pouquinho para cá, já pegando para o lado desse grandão verdinho, que é a questão da barragem de Umari, e aqui do lado o grande reservatório da Armando Ribeiro direito, Gonçalves, né? Isso, no centro. Centro. Armando Ribeiro Gonçalves. Estes reservatórios aí são os reservatórios que hoje nós temos condições. Um está com 33% da capacidade, que é o reservatório de Santa Cruz do Apodi. O Almari está em torno de 23% e a barragem de Armando Ribeiro Gonçalves com 24%. Então, nós temos que tentar mediar o uso da água desses reservatórios no que está, para que nós possamos ter nele o maior tempo com água lá. Ou seja, nós é que decidimos, enquanto sociedade, enquanto governo... Como usar com responsabilidade. Para poder você ter maior tempo permissível. Muito bem. Secretário, uma outra informação importante para você compartilhar conosco, o tempo quase chegando ao fim, é o seguinte, há uma alternativa que foi solicitada pelo governador Robson Faria à presidente Dilma Rousseff, parece que houve uma aprovação, de que a gente consiga ter acesso às águas do Rio São Francisco antes mesmo da conclusão da transposição. Do que se trata isso, secretário? Se trata, as águas elas têm um eixo que vem ao Rio Grande do Norte e esse eixo ele pode, vamos chamar de ser diminuído o caminho. Então, a água vai chegar na Paraíba e da Paraíba para o Rio Grande do Norte pode haver uma diminuição com a construção de um canal em torno de 6 quilômetros esse canal. Hoje o ministro da Integração Nacional apresentou que está no estudo da estratégia de construção e que após o estudo poderá realmente intensificar a construção e aí o Estado ter o acesso a essa água que vem pelo eixo norte, pela parte do rio o rio Piranhas-Açu, né, da bacia hidrográfica de Piranhas-Açu, antes de toda a construção completa da transposição. Isso é importante para o Rio Grande do Norte, porque nós vamos ter uma entrada de vazão no estado e que o que é que acontece? A sinergia da água. Então, a todo tempo vai estar entrando dentro dos nossos reservatórios a quantidade de água. E eu vou poder estar utilizando aquela água porque eu sei que permanentemente está entrando. Secretário, e para finalizar, por exemplo, você mostrou que em algumas áreas do Rio Grande do Norte tem água, tem a reserva d'água que dá para socorrer. Mas, por exemplo, lá no Vale do Açu, como é que você vai levar essa água para o Seridó? Com a adutora? Tem alguma alternativa? O Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAG, está preparando todo um projeto que vai fazer interligações de bacias hidrográficas
mesmo dentro da própria bacia hidrográfica. E isso acontece por canais, por adutoras. Então, é uma infraestrutura hídrica que, junto com a gestão eficiente, fará com que nós não passemos mais por uma situação tão grave que estamos passando hoje no estado do Rio Grande do Norte. Última pergunta, barragem de Oiticica, secretário. Barragem de Oiticica está aí com o compromisso do governo federal, já dito hoje novamente, de repasses mensais financeiros. O secretário de Meio Ambiente e Recursos Humanos, Ayrton França... Mas existe água na barragem de Santa Cruz, na barragem de Oiticica? O que tem na barragem de Oiticica é foi feito para poder a obra acontecer, já tem um espaço que acumulou água de algumas chuvas e de um pouco da vazão que veio do rio Piranhaçu. Então, isso acumulou água. Mas essa água não é uma água que dê condições de a gente usar ela com impacto significativo para impedir cidades de colapso, para impedir alguma coisa. Já foi, inclusive, utilizada a água dessa ensacadeira, né, que é o nome que se dá para fazer a obra, para poder aduzir até para Jucurutu ser usada também. Então, é nesse sentido que a gente está apresentando. Obrigado pela sua participação. O presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE, aqui pela sua presença, Josivan Cardoso, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, o Instituto agradece, o governo do Estado agradece sempre por estar colaborando e apresentando à sociedade que tem que ser técnico, tem que buscar seriedade no compromisso com as questões de recursos hídricos no Estado. E é isso a determinação do governador Robson de Faria. Obrigado pela sua presença. No www.robsoncarvalho.com você acompanha esta e as outras entrevistas que fazemos aqui e nos demais veículos de comunicação. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar.